Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio desta semana do Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos na parte 9 de uma série, chamamos de os 5 níveis de liderança do reino. E o que vamos fazer nessa lição é olhar para o nível 4. E eu chamei de liderança com coração de escravo. Lembre-se que começamos lá no início. Vimos a liderança controladora, nível 1, nível 2. Vimos a liderança celebridade. E na semana passada vimos uma liderança com coração de servo. E agora queremos ir ainda mais fundo. E eu vou falar novamente sobre liderança com coração de escravo, que vem da mesma passagem em Mateus, capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vocês. Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande, vocês devem ser servo. E foi sobre isso que falamos na semana passada. E agora, no versículo 27. E quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo de vocês. Então são duas palavras diferentes que Jesus usa aqui. Ele usa a palavra servo. Quem quiser tornar-se grande deve ser servo de vocês. E então ele usa a palavra escravo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês deve ser escravo de vocês. Essa palavra servo é diaconos, que significa ministro ou servo. É de onde vem a palavra diácono. A palavra escravo é doulos. Isso significa escravo, servo, uma pessoa em condição servil. Em outras palavras, isso agora é o mais baixo dos mais baixos. Na verdade, a melhor maneira de pensar sobre isso é que muitos ricos, eles têm servos, e então os servos têm escravos. Então, o escravo era basicamente um servo dos servos. E Jesus está levando sua descrição de liderança no reino um passo adiante aqui, ao dar um passo para baixo. Então, esse nível é realmente sobre ser servo dos servos. Agora, sabemos que a liderança no reino, como vimos na semana passada, é sobre liderança servidora, onde o líder agrega valor às pessoas. Ao darmos um passo para baixo agora, hoje vamos falar sobre o capitão dessa equipe de liderança não apenas sendo um líder e agregando valor para os outros, mas agora o valor é o líder da equipe, agregando valor à sua equipe para que a equipe possa agregar valor aos outros. Isso faz sentido? E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ser o primeiro significa ser o capitão da equipe, passar de apenas liderar outros e ter influência para agora capitanear uma equipe. Jesus aprofunda ainda mais. Agora, o seu trabalho é agregar valor àqueles que agregam valor aos outros. Então Jesus falou sobre se tornar grande e relacionou isso à liderança com coração de servo. Agora ele fala sobre ser o primeiro, significando o capitão de uma equipe, e relaciona isso a uma liderança com coração de escravo. Então, vamos passar da fase de exercer influência como líder para a de líder para, de fato, liderar uma equipe de liderança. Quais são algumas das características de alguém que está dando o melhor de si? Em uma equipe, formando líderes ao seu redor para que eles possam seguir em frente e agregar valor aos outros? Bem, isso mesmo. Um líder seria alguém que sabe como construir pontes de entendimento. Servir a líderes que servem significa construir pontes continuamente. É por isso que a liderança com coração de escravo, o foco deixou de ser em você para ser você ajudando a colocar o foco nos outros. E parte disso significa construir pontes, realmente se conectar, porque você quer liberar o potencial que existe dentro deles. Isso significa focar em ouvir. Às vezes, como líder, você pode ter muita sabedoria, e as pessoas são atraídas pela sua sabedoria ou pela sua habilidade de pregar. Agora, como um líder com coração de escravo, o que você quer fazer é ouvir mais, porque você quer revelar o valor dos outros para que eles possam agregar valor a outras pessoas. Tudo gira em torno de capacitar. Agora não é tanto sobre o seu ministério enquanto você agrega valor aos outros, mas como você capacita outras pessoas para que elas possam agregar valor a outras pessoas. É sobre ser humilde, porque agora os holofotes estão mudando de lugar. Até os servos tinham um pouco de destaque. Eles faziam o trabalho, mas ser servo não era algo ruim. Às vezes era até algo nobre, mas ser um escravo, servo de um servo, agora você se torna invisível. Os holofotes não estão sobre você e trata-se de reconhecer o potencial, chamá-lo à tona nas pessoas e ajudar a desenvolvê-lo. Então, só algumas coisas. Obviamente, agora que começamos a olhar para exemplos, já vimos exemplos de líderes. Mas e quanto a um líder com um coração de escravo? E, obviamente, Jesus é o melhor exemplo disso. E tem aquela história que tenho certeza que você conhece. Bem, já mencionamos isso muitas vezes no podcast Mustard Seed Leadership, mas Jesus usou o lavar dos pés dos discípulos como uma demonstração poderosa, porque é exatamente isso que os escravos fazem. O servo sabia o que precisava ser feito. O mestre tinha convidados à mesa. Então o servo chamava o escravo e fazia o escravo ir de mesa em mesa, fazendo a tarefa humilde e invisível de lavar os pés dos discípulos. Mas Jesus demonstrou isso e se tornou uma história incrível.
Deixe-me ler novamente sobre essa perspectiva. Em João capítulo 13, versículos 12 a 17 diz: Quando Jesus terminou de lavar os pés deles, vestiu suas roupas e voltou ao seu lugar. Vocês entendem o que eu fiz por vocês? Ele lhes perguntou: Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois é isso mesmo que eu sou. Agora que eu, que sou o mestre e o senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Digo a verdade, nenhum servo é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão abençoados se as praticarem. Aqui vão algumas reflexões para pensar. Primeiro, ele não fez isso por reputação. Ele nem tentou usar essa cerimônia de lavar os pés para melhorar sua reputação. Ele já tinha dito: Vocês sabem quem eu sou, seu senhor e mestre. Ou seja, ele agia a partir de uma compreensão segura de quem ele era. Ele não estava tentando demonstrar ou provar quem ele era. Já falamos sobre isso em séries anteriores. É preciso ser um líder seguro para ser um líder servo. Quanto mais então para se tornar um líder com coração de escravo. Quando você percebe que não vai receber a glória, não se trata de você, trata-se de você investir nos outros, para que eles possam liberar valor para as pessoas ao redor deles. Então ele ordena que tratem uns aos outros da mesma forma. Ele não ordenou que Pedro fizesse isso. Como o possível novo capitão do time, ele ordenou a todos eles para lavarem os pés uns dos outros. Agora ouça a promessa que ele acrescenta. Ele diz: Agora que vocês sabem essas coisas, serão abençoados se as praticarem. Em outras palavras, quando ele falou sobre liderança, com coração de servo, ele promete que haverá crescimento e influência. Agora, ao falar sobre aqueles que querem ser os primeiros, devem ser escravos de vocês. O capitão do time, ele disse: Façam essas coisas e ele promete uma bênção ainda maior. Quero deixar algo com vocês antes de passar para as perguntas. Apenas um desafio pessoal. Eu acredito que Deus está chamando líderes bíblicos para irem mais fundo. Falamos sobre liderança com coração de servo há anos. Líderes com coração de servo revelam o valor das pessoas ao seu redor. Sim, agora precisamos ir além. Agora precisamos de capitães de equipes, pessoas que saibam como liderar um time e construir uma equipe não só de pessoas servindo, mas, na verdade, de pessoas nas quais eles possam investir para que possam liberar valor em outros. Então, quero que vocês reflitam sobre essas perguntas. Primeiro, quando você ouve o termo liderança com coração de escravo, o que vem à sua mente? O que você pensa quando ouve liderança com coração de escravo? É algo positivo? É algo negativo? Quais são os pensamentos que isso desperta em você? Em segundo lugar, com base no que você aprendeu nesta lição, você aspira a ser o primeiro, o capitão do time, e muitas vezes, muitas pessoas levantam a mão dizendo: sim, eu quero ser o capitão, eu quero ser o líder, eu quero ser isso. Você já pensou sobre isso? O que isso realmente significa? Quem quiser ser o primeiro entre vocês deve ser o servo de todos. E por fim, número 3, quais são alguns exemplos atuais? De preferência do seu próprio ambiente. Isso seria o equivalente a lavar os pés dos discípulos. Hoje em dia, as pessoas até transformaram o lavar dos pés em uma cerimônia. Não estamos falando disso. Quais são alguns exemplos atuais? Um dos membros da nossa equipe, em uma reunião de equipe uma vez, disse: isso seria como aquele que tem que ir ao banco na segunda-feira para depositar o dinheiro do domingo. Quero dizer, eu odeio ir ao banco, mas é disso que estamos falando. São essas tarefas simples. São as coisas escondidas, são as coisas invisíveis, aquelas que não recebem reconhecimento algum. Mas foi isso que Jesus disse. Quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos. Espero que isso faça sentido para você. Semana que vem continuamos. Último episódio. Vamos pro nível final, o nível 5. Eu vou apresentar isso para vocês na próxima semana. Mas eu realmente oro para que Deus esteja agindo dentro de você. Queremos nos tornar líderes mais eficazes para Jesus e seu reino, então espero que isso ajude e que Deus abençoe. E a gente se vê mais uma vez na próxima semana para a parte final dessa série. Deus abençoe e tchau por enquanto.